Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à solenidade que inaugura a revisão biométrica da 50ª Zona Eleitoral, Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. Convidamos para a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O excelentíssimo senhor Dr. Francisco Marcelo Alves Nobre, respondendo pela 50ª Zona Eleitoral, Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. O excelentíssimo senhor João Bosco Pessoa Tabosa, prefeito do município de Pentecoste. O excelentíssimo senhor vereador Pedro Hermano Pinho Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Pentecoste. Anunciamos também aqui a presença das seguintes autoridades: convidamos também para vir aqui à mesa sentar as cadeiras ao lado direito o excelentíssimo senhor Francisco Cordeiro Moreira, prefeito do município de General Sampaio. E, como eu dizia, também anuncio aqui as seguintes autoridades: o vice-prefeito Vicente de Paula Souza e Silva, aqui de Pentecoste. E os seguintes vereadores de Pentecoste: Antônia Valdelice Braga Firmino Pessoa, Carlos Roberto de Souza Neto Leite, José Valdécio da Silva Mota, José Xavier Filho, Maria do Carmo Sampaio de Almeida e Raimundo de Oliveira Torres Júnior. Também anunciamos a presença da senhora Maria Clemilda Pinho de Souza, primeira-dama e secretária de administração do município de Pentecoste. E também a presença do Dr. Paulo Henrique Borges, procurador do município de Pentecoste. Anunciamos as seguintes vereadores aqui presentes de Apuiarés: Jorge Arino Cardoso Gomes, Marcos Barbosa Alves e Mônica Maria Fernandes Freitas. Também anunciamos os seguintes vereadores de General Sampaio: Antônio Maurício Gomes, Dierne Samara Peixoto Gama e José Barbosa Neto. Aqui também anunciamos a presença de secretários municipais, representantes partidários, advogados, diretores de escolas, agentes de saúde, servidores municipais, servidores da Justiça Eleitoral e da imprensa. Informamos a todos que, após os pronunciamentos, teremos uma apresentação técnica com informações detalhadas sobre o funcionamento do sistema. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que fará a abertura dos trabalhos desta manhã. Bom dia. Inicio saudando o excelentíssimo senhor doutor Francisco Marcelo Alves Nobre, que responde pela 50ª Zona Eleitoral,
compreendendo os municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. Excelentíssimo senhor João Bosco Pessoa Tabosa, prefeito do município de Pentecoste. Em nome de quem saúdo todos os prefeitos dos 3 municípios da zona eleitoral. Excelentíssimo vereador Pedro Hermano Pinho Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Pentecoste. Em nome de quem saúdo todos os vereadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor Francisco Cordeiro Moreira, prefeito do município de General Sampaio. Senhoras e senhores, líderes comunitários, professores, cidadãos e cidadãs dos 3 municípios que compõem a zona eleitoral. A audiência pública, ora levada a efeito, instala os trabalhos de revisão do eleitorado e coleta de dados biométricos nos municípios da zona eleitoral, marcando o início do comparecimento obrigatório do eleitorado dos já referidos municípios, tratando-se, portanto, de uma convocação da Justiça Eleitoral, sob pena de cancelamento da inscrição para os eleitores que não comparecerem dentro do prazo estipulado. Nós teremos um prazo, os 3 municípios, que corresponde ao período de revisão, que da presente data até o dia 30 de novembro próximo. E deveremos atingir o mínimo de 70% do eleitorado. Compete à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, da qual eu tenho a honra de ser seu titular, acompanhar os trabalhos biométricos em todo o Estado. Daí a razão de encontrar-me presente e presidindo esta audiência pública. O término da revisão, já no prazo já mencionado, após o término, deverá ser enviado o processo respectivo à Corregedoria, contendo o relatório completo das atividades, a fim de que o corregedor submeta-o ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, fazendo-se imprescindível, como já dito, alcançar patamares mínimos de coleta de dados biométricos de 70% a 80% de cada município, para que haja a necessária homologação por parte do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, eu solicito a colaboração, o empenho, não diria dos magistrados, do magistrado, que eu sei que isso aí acontecerá sem dúvida, mas de todos os presentes, inclusive a colaboração dos prefeitos, dos vereadores, dos líderes comunitários, diretores de escola, meios de comunicação, aqueles que fazem os meios de comunicação da zona eleitoral, a fim de que estes possam servir como multiplicadores das informações aqui apresentadas e auxiliem a divulgação local dos trabalhos da biometria junto ao eleitorado. Porque, como já disse, caso não ocorra, por parte do eleitor, o cumprimento desta convocação da Justiça Eleitoral, ocorrerá, consequentemente, o cancelamento da inscrição, com as consequências que os aqui presentes vão tomar conhecimento quando da exposição já anunciada
logo após o término desta solenidade, com as nossas presenças a esta mesa. Todos permanecerão atentos para que haja uma compreensão ampla dessas consequências. Aí eu solicito, em nome de toda a Justiça Eleitoral, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, que os presentes divulguem, repassem para os eleitores, os familiares, para esses líderes comunitários que aqui não estão presentes, para esses representantes da sociedade citados, que aqui não estão presentes, que divulguem o máximo para que o eleitor não se prejudique, que as consequências são graves. Eu tomei conhecimento, através de um líder e um vereador, de que há lá na região onde ele exerce a sua liderança, um certo desestímulo por parte do eleitor. Não é? Isso deverá ser, vamos dizer assim, mostrado ao eleitor que não é o melhor caminho. O melhor caminho para que haja uma mudança tão desejada por todos nós, brasileiros, se faz através do voto. Do voto. Eu gostaria de ressaltar também a importância dos pactos de cooperação firmados entre o TRE e a municipalidade, sendo indispensável o apoio das prefeituras locais para o êxito dos trabalhos revisionais, notadamente no que concerne a viabilização do deslocamento de eleitores que residem em locais distantes. Inclusive, em audiências anteriores, um dos presentes formulou a pergunta, que também todos os presentes terão esta oportunidade após a exposição técnica, mostrando que alguns eleitores estudam em municípios próximos, ou até trabalham, ou seja, em municípios que não seja o seu município, ou não seja no seu domicílio eleitoral, tem dificuldades porque os trabalhos de coleta dos dados biométricos não vêm funcionando nos finais de semana. Eu até, então, sugeri aos prefeitos presentes que, através desse pacto de cooperação, poderá facilitar o meio, ou meios, para que haja um funcionamento em um final de semana. Porque, se não acontece, é por questões orçamentárias. E, havendo um pacto de cooperação, poderá viabilizar essa alternativa. Bom, finalizando e repetindo, logo após a minha exposição, eu peço a atenção de todos para a exposição que será feita pela coordenadora de administração do cadastro eleitoral, senhora Lorena Belo, sobre os aspectos técnicos e de interesse geral, visando orientar quanto ao sistema ou a sistemática alusiva à coleta dos dados biométricos. Agradeço a todos, quero externar a satisfação de aqui estar presente, de rever esta cidade e, enfim, desejar a todos que cumpram o seu papel, inclusive, principalmente, na divulgação do que iremos logo mais
tomar conhecimento através da exposição já referida. Muito obrigado. Dando continuidade à solenidade de instalação dos trabalhos de revisão eleitorado com coleta de dados biométricos dos municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, convidamos à palavra o excelentíssimo senhor Dr. Francisco Marcelo Alves Nobre, juiz respondendo por essa zona eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Corrêa Máximo, vice-presidente do TRE e corregedor daquele órgão, excelentíssimo senhor Francisco Cordeiro Moreira, prefeito do município de General Sampaio, excelentíssimo senhor vereador Pedro Hermano Pinho Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Pentecoste, a quem saúdo todos os vereadores aqui presentes, e excelentíssimo senhor João Bosco Pessoa Tabosa, prefeito do município de Pentecoste, a quem eu saúdo a todos os demais. Este trabalho de revisão eleitoral, ele tem uma importância ímpar no nosso futuro, como visando um pleito eleitoral mais seguro, né? É através do cadastro biométrico que nós vamos estancar qualquer eventual fraude que ainda poderia existir, que uma pessoa votar por outra, por exemplo, né? E não só isso, é através dele, possivelmente, que vai se unificar, né, todos os documentos de registro de identidade civil, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação, que já tem uma lei aprovada nesse sentido, e possivelmente vai ser utilizado esse cadastro da Justiça Eleitoral. Então, para qualquer coisa que se pretenda no futuro, né, vai ser necessário esse prévio cadastro na Justiça Eleitoral. E digo mais, quando a gente fala em cancelamento do título de eleitor, pela ausência de comparecimento daquele eleitor para fazer o cadastro biométrico, a gente pensa que é uma coisa muito simples. A política está desinteressante, não quero votar, quero deixar meu título para lá. A consequência vai ser qual? A consequência imediata vai ser o cancelamento do título de eleitor. Mas tem uma coisa que, no futuro, o município vai sofrer muito. Os municípios, no caso, né, de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. Explico. Hoje, para ser cadastrado nos benefícios sociais, dentre eles o Bolsa Família, né, a população de Pentecoste, de Apuiarés e de General Sampaio, ela é muito beneficiada com esses cadastros sociais. Muito, muito. E um dos requisitos para esse cadastro social é exatamente a pessoa ter o título de eleitor. É através do título de eleitor que essa pessoa se torna cidadão, na concepção jurídica do termo. Quando ela vier a perder o título de eleitor em novembro, ao final de novembro, se ela não fizer o cadastro biométrico, ela vai perder ali. Em janeiro, possivelmente ela já vai perder seu Bolsa Família, sua Bolsa alguma coisa, né? Isso aí vai levar o quê? A uma redução dos valores que circulam nos municípios que abrangidos por esta zona, e isso vem acontecendo em todo o estado do Ceará, como em todo o Brasil, né? Nós já tivemos outras cidades que já concluíram o seu processo de cadastro biométrico e tiveram muitos títulos cancelados, né? Eu lembro, parece que, salvo engano, o Maracanaú teve quase 30% de títulos cancelados, foi isso? Acho que algo em torno disso, de 25% a 30%. O município agora vai sofrer. Por quê? Porque na hora que houver o confronto de dados de cadastro como Bolsa Família, né, vai ocasionar o quê? O cancelamento desse benefício. Aí é que as pessoas vão ficar, se tocar e vão atrás, correndo para regularizar uma coisa que não vai dar tempo. Por que não vai dar tempo? Porque ano que vem já é ano de eleição de novo. Você não chega no cartório eleitoral e faz seu título quando quer, né?
tudo tem prazo. Então, você vai ser penalizado ali por 1, 2 anos por conta de uma omissão que você não veio até aqui o cartório eleitoral fazer esse título, fazer esse cadastro biométrico. É também de uma importância ímpar a participação de todos os vereadores, né, nesse processo. A gente sabe que quem está mais perto das comunidades são os vereadores. São os vereadores. Então, cabe a eles divulgar esse processo de cadastro biométrico junto ao seu eleitorado, não com intenção já pensando no voto, pelo menos diretamente, mas com intenção de que essas pessoas não sejam prejudicadas com o cancelamento do título eleitoral. Outro ponto também que merece destaque, os prefeitos municipais também têm que ajudar, né? Em Caucaia, por exemplo, onde eu estou também nesse processo de cadastro biométrico, lá vem sendo fornecido ônibus para transporte de eleitores. Né? Ônibus do município. Vai um período de manhã, outra tarde. Né? Esse é um processo que começou há pouco tempo, depois exatamente dessa reunião que teve lá, a gente começou já quase toda semana, chega um ônibus do município lá com eleitores, vai de novo, volta. Né? Como é que isso é feito? Isso é feito, o vereador marca na sua comunidade com aqueles eleitores, avisa lá, faz um cadastro prévio deles, comunica ao cartório eleitoral, o cartório eleitoral oficia ao município responsável, no caso, General Sampaio, Apuiarés ou Pentecoste, e o ônibus vai lá para a comunidade, pegar todas as pessoas interessadas em vir fazer o cadastro biométrico. Não só aquelas que apoiam A ou B, mas todas têm direito de vir para fazer o cadastro biométrico. O que não pode acontecer é a escolha de eleitores. Né? Isso aí é crime, é até crime. Né? Isso aí é que não, mas se aquele transporte for fornecido indistintamente para todos os eleitores, é até necessário que isso ocorra. Então fica aqui a sugestão para que cada prefeito disponibilize esse ônibus, né? Um processo que vai até o final de novembro, e dessa forma a gente tentar ao máximo concluir esse cadastro biométrico. Né? Quero pedir à imprensa, não sei se alguém se faz presente, que também divulgue, né, esse processo de cadastro biométrico. Acho que lá o TRE tem alguns material para mandar para a rádio, não tem? Sabe dizer? Vamos encaminhar para cá, para a gente encaminhar, que nós temos uma rádio que abrange os 3 municípios, né, que é a rádio Suzunsat, é uma rádio bastante ouvida, e os municípios também têm algumas rádios de abrangência local. Então vamos divulgar esse material posteriormente com as rádios, vamos encaminhar, e pedimos a intervenção de todos, vereadores, prefeitos, líderes comunitários, para ajudar, para auxiliar nesse processo. Então, basicamente era isso, agradecer toda a equipe do TRE que veio de Fortaleza para divulgar, para anunciar esse trabalho, né, desembargador Haroldo, que veio até lá para presidir esse evento de maneira que mostra a importância do ato, né, porque esse cadastro biométrico, a gente pensa que é só o título eleitor, mas tem muita coisa por trás, né? E para fim de que ninguém seja prejudicado no futuro, que diminua a circulação de valores no município, que reduza drasticamente o número do eleitorado, a gente pede a colaboração de todos. Muito obrigado. Anunciamos aqui a presença do vereador de General Sampaio, Felipe Vieira de Castro. Também anunciamos a presença da senhora Maria Cordeiro, secretária municipal de saúde, e da equipe de agentes de saúde. Também anunciamos aqui a presença do secretário de transporte, Rafael Bezerra. Disparemos agora a mesa para que os senhores possam visualizar a projeção. Agradecemos com a nobre presença de todos.
convidamos a servidora Lorena de Almeida Moraes Belo, coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral, para apresentar às senhoras e aos senhores o processo de revisão biométrica. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo, bom dia, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros da mesa e a distinta audiência. Eu sou Lorena Belo, estou na Coordenadoria de Administração do Cadastro Eleitoral. A nossa coordenadoria está inserida na Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE Ceará e, junto com diversas outras unidades, acompanha, planeja e executa as atividades relacionadas ao projeto Biometria no âmbito do nosso Estado. Vou falar um pouco com vocês sobre o projeto Biometria, iniciando com a definição do que é que se trata o sistema biométrico e qual o objetivo da sua utilização no âmbito da Justiça Eleitoral. Vamos falar um pouco sobre como o projeto Biometria vem evoluindo aqui no nosso país e no nosso Estado. Vamos falar do panorama dos 3 municípios que iniciam hoje a revisão de eleitorado, Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. Nós vamos falar um pouco sobre a coleta biométrica, a forma como ela vinha sendo feita, a ordinária, e o período revisional que se inaugura hoje. Vamos falar um pouco sobre as repercussões do não comparecimento do eleitor, como é que essa coleta de dados se dá. E, ao final, falaremos um pouco sobre a estrutura que foi montada e que será montada nos 2 municípios termo e as ferramentas que o eleitor pode utilizar nesse processo para facilitar o seu comparecimento. Bom, o sistema biométrico, ele não é novidade para quase nenhum de nós, porque a gente já utiliza e convive com a biometria em vários âmbitos e várias atividades do nosso cotidiano. Hoje, se você possui um plano de saúde e vai autorizar um procedimento médico, uma consulta, você o faz com o meio do reconhecimento das suas digitais. Se você vai ao Detran para emitir a sua carteira de habilitação ou à Polícia Federal para emitir um passaporte, você o faz com a coleta das impressões digitais. Se você registra o seu ponto no seu local de trabalho, muitas vezes você o faz com a identificação da digital. Então, o sistema biométrico é uma realidade que avança para vários âmbitos da nossa vida e que na Justiça Eleitoral chega com o objetivo maior de conferir mais segurança ao processo de votação. Se nós evoluímos enormemente no quesito segurança com a instalação, com a inauguração do processo eletrônico de votação, com a urna eletrônica, o projeto Biometria faz com que a gente dê mais um passo. Desta vez, no que diz respeito à identificação do eleitor. Em pleitos anteriores, em eleições pretéritas, era relativamente comum que o cartório eleitoral, no dia da eleição, tivesse de administrar queixas, reclamações, denúncias de eleitores que, chegando ao seu local de votação, chegando à sua sessão eleitoral, obtinham do mesário a informação de que alguém já tinha votado em seu lugar. Ah, senhor, me perdoe, alguém votou no seu lugar, o senhor não poderá mais votar. Por que que isso acontecia? Era fraude, era má-fé? Não, era um equívoco. O mesário, ao digitar o número da inscrição eleitoral daquele cidadão que comparecia, digitava a inscrição de um outro cidadão, habilitava a urna eletrônica para o voto, e quando o verdadeiro portador daquela inscrição eleitoral chegava, estava então impedido de exercer o seu direito de voto. O projeto Biometria vem para sanear esse tipo de situação, porque agora o eleitor passa a se identificar não mais pela mera apresentação de um documento de identidade, mas pela leitura das suas digitais. Como essas digitais são únicas, como elas não se repetem de um eleitor para outro, nós afastamos, portanto, de vez a possibilidade de que um eleitor vote no lugar de outro. E como é que isso acontece? Bem, nós realizamos a coleta dos dados biométricos de cada cidadão através de sensores, os PEDs, PED de assinatura, o PED coletor de digitais, a câmera fotográfica, e nós transformamos esses dados biométricos em arquivos eletrônicos, em arquivos digitais.
Antes do projeto biometria, no nosso cadastro eleitoral constavam dados biográficos do eleitor. Nome, filiação, data de nascimento, onde reside, onde vota. Hoje, esses dados persistem e estão aliados aos dados biométricos daquele mesmo cidadão. De modo que, quando eu preparo a urna eletrônica para funcionar na sessão eleitoral, eu insemino nessa urna, eu insiro nessa urna, além dos dados dos eleitores inscritos naquela sessão para a qual a urna foi preparada para funcionar, e além da relação de candidatos que estão concorrendo ao pleito, eu insemino também os dados biométricos de cada um desses eleitores. De modo que a urna está preparada para identificar se aquele eleitor que está se apresentando é efetivamente quem ele diz ser. No âmbito da Justiça Eleitoral, o projeto Biometria teve início em 2008. À época, o TSE elegeu 3 municípios, 3 pequenos municípios, Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, Colorado do Oeste, em Rondônia, e São João Batista, em Santa Catarina. E por esses 3 municípios, ele iniciou, então, a coleta de dados biométricos. O eleitorado dos 3 municípios somava uma média de 45 mil eleitores. Esses 3 municípios fizeram eleição com identificação 100% biométrica e o grau de reconhecimento dessas biometrias chegou a quase 100%. Nós tivemos 99% de reconhecimento, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? 99% desses 45 mil eleitores chegaram até a urna eletrônica no dia da eleição e tiveram as suas digitais regularmente conferidas, identificadas e assim votaram normalmente. Em 2009, o Ceará ingressa no projeto Biometria. Foi eleito, à época, o município do Eusébio para ser o nosso projeto piloto, o pontapé inicial desse processo de cadastramento. A revisão do Eusébio foi feita num período de 45 dias, em média. Ela foi feita exclusivamente com servidores do próprio tribunal, que se deslocavam para o Eusébio diariamente para fazer o cadastramento biométrico dos eleitores dessa cidade. E o Eusébio vem, então, desde 2010, realizando eleições já com identificação biométrica. No país inteiro, já concluíram os trabalhos de cadastramento biométrico o Alagoas, Amapá, Sergipe. Recentemente, o Tocantins se juntou a esse grupo, concluiu já agora em 2017 seu cadastramento biométrico, e além deles o Distrito Federal. Aqui eu trago uma tabelinha, eu sei que talvez não esteja tão visível para vocês, eu vou tentar traduzir em palavras, onde a gente vê a evolução de cada uma das unidades da federação. O Ceará se destaca com 43,56% do seu eleitorado já devidamente cadastrado. Isso nos coloca à frente de outros regionais grandes, como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. Esses dados foram extraídos ontem da intranet do TSE. No país inteiro, nós temos um eleitorado que fica na faixa de 145 milhões de pessoas, dos quais 55 milhões já possuem biometria coletada. Logicamente, no pleito de 2016, com uma base de eleitores com biometria muito mais alargada, aquele percentual de reconhecimento de 99% que nós tivemos em 2008, ele já não é factível, ele já não é execuível. Mas, no âmbito do estado do Ceará, nos 62 municípios onde a eleição foi 100% biométrica, nós tivemos percentuais de reconhecimento todos acima de 90%. No estado do Ceará, até 2014, nós tínhamos 5 zonas eleitorais que tinham feito a sua revisão biométrica. Isso equivalia a 8 municípios: Aquiraz, Eusébio, Sobral, Alcântaras, Forquilha, Crateús e Paporanga. Esses municípios fazem eleição com biometria desde então.
Isso equivalia a mais ou menos 7% do eleitorado do Estado. No ciclo 2015-2016, nós acrescentamos a esse rol outros 54 municípios. Demos, então, um salto de produtividade, saímos dos 7% para quase 35% do eleitorado do Estado, já fazendo eleição 100% biométrica. E neste ciclo 2017 até 2018, nós teremos um salto ainda maior. O nosso objetivo é, finalizados todos os ciclos de revisão que estamos inaugurando, alcançarmos 75% do eleitorado do Estado já com biometria coletada, deixando, então, uma parcela mínima de 25% para ser finalizada até o ano de 2020. Os municípios de Pentecoste, General Sampaio e Apuiarés, abrangidos aqui pela 50ª Zona, faziam até ontem o que nós chamamos de atendimento biométrico ordinário. O atendimento biométrico ordinário, ele em nada difere do atendimento revisional que se inicia hoje, a não ser pelo caráter da obrigatoriedade. Até a data de ontem, os eleitores desses 3 municípios não eram obrigados a comparecer, não se aplicou um prazo final, um termo final para esse processo de cadastramento, e o seu não comparecimento não trazia qualquer tipo de repercussão. A partir de agora, instaura-se o que nós chamamos de processo revisional. O eleitorado dos 3 municípios é, então, compelido, obrigado a comparecer para fazer seu cadastramento biométrico e, se não o fizer até o final do prazo estabelecido, terá a sua inscrição eleitoral cancelada. E aqui eu faço 2 observações importantes. Primeiro, aqueles eleitores que já fizeram seu cadastramento biométrico não precisam retornar ao cartório para repeti-lo. Os dados biométricos coletados durante o período ordinário são validados, são válidos para o período revisional. E a segunda observação: o cancelamento da inscrição eleitoral recai, inclusive, sobre os eleitores que têm o exercício do voto facultado. Ou seja, eu não sou mais obrigado a votar porque já tenho mais de 70 anos. Ainda assim, sou obrigado a comparecer? Sim. Eu não sou obrigado a votar porque tirei o meu título com 16 anos. Só serei obrigado a partir dos 18. Ainda assim, sou obrigada a comparecer? Sim. A obrigatoriedade abrange a todos. É importante que se tenha em mente que nós estamos inseridos num processo revisional. O processo revisional, ele, historicamente, ele é instalado para fazer o quê? Para a gente investigar denúncias, irregularidades, uma movimentação suspeita do eleitorado. Neste caso, o processo revisional é a ferramenta para trazer o eleitor para que ele venha fazer o seu cadastro biométrico. Então, num processo revisional, o comparecimento de todos é obrigatório. O eleitor que não vier e tiver a sua inscrição eleitoral cancelada, quais são as repercussões desse cancelamento? Bom, esse eleitor ficará impedido de requerer ou renovar passaporte, esse eleitor fica impedido de receber salário ou benefício social de entidades públicas ou assistidas pelo governo, como o doutor Marcelo já citou, o Bolsa Família ou qualquer outro benefício assistencial fica prejudicado. Ele não solicita empréstimos em qualquer banco ou estabelecimento de crédito subsidiado pelo governo, não se inscreve em concurso público, nem toma posse em cargo público, não renova matrícula em instituição pública de ensino. Tudo isso, logicamente, são outras repercussões, além da repercussão principal, que é não estar habilitado ao voto nas próximas eleições. Ok? Sabemos também que a base de dados da Justiça Eleitoral e a base de dados da Receita Federal se comunicam dentro de períodos de batimentos definidos pela própria Receita, e quando desse batimento, a irregularidade da inscrição eleitoral repercute em irregularidades no cadastro de pessoas físicas. E aí, a irregularidade do CPF abre um novo leque de repercussões negativas para esse eleitor.
Como é que essa coleta de dados biométricos acontece? Os dados biométricos eles são coletados durante o que nós chamamos de operação RAI, Requerimento de Alistamento Eleitoral. Durante a operação RAI, o eleitor vai ter a oportunidade de fazer a atualização dos seus dados cadastrais. Se houver um dado eventualmente equivocado, é o momento para retificar. Se esse eleitor já não reside naquela mesma localidade, distrito, é o momento para atualizar seu endereço e, quiçá, escolher um local de votação mais próximo de onde ele reside hoje. A gente sabe que no interior é muito comum que o eleitor resida na sede do município e vote num distrito um pouco mais distante, o que torna, inclusive, difícil o seu deslocamento no dia da eleição. Então, esse é o momento para fazer a atualização desse dado e escolher um local de votação mais próximo. É também o momento daquele eleitor que é portador de deficiência ou que possui a mobilidade reduzida, para que ele faça dê ciência dessa condição à Justiça Eleitoral. E por que isso é importante? É importante para que a Justiça Eleitoral, quando da preparação das próximas eleições, quando da escolha dos locais de votação, da vistoria desses espaços que abrigarão sessões eleitorais, para que eles possam escolher locais que não representem barreiras para o acesso desses eleitores. Então, feitas essas atualizações, eventuais retificações, nós passamos, então, à coleta de dados biométricos. Primeiro, nós fazemos a digitalização da assinatura desse eleitor. Em seguida, nós coletamos a fotografia e, por último, são coletadas as digitais. Nós coletamos as digitais dos 10 dedos. No momento da votação, só serão utilizadas para identificação as digitais de polegares e indicadores, as chamadas pinças. Mas, para fins de composição do nosso banco de dados, são coletadas as digitais dos 10 dedos. E se houver uma impossibilidade física, se no dia eu estiver com o braço enfaixado, ou queimei a mão, ou tive um dedo amputado, seja essa impossibilidade temporária ou permanente. Bom, havendo uma impossibilidade física, o sistema permite que eu ressalve a coleta daquela digital, ele afasta a obrigatoriedade de coleta da digital para aquele eleitor, e esse eleitor não terá de nenhum modo cerceado o seu direito de exercício do voto. Ele vai votar normalmente, identificando-se pelo método tradicional. Ok? Qual é a documentação necessária? Como eu disse, não há diferença entre o procedimento ordinário e o procedimento revisional. Essa documentação é a documentação que consta da Carta de Serviços ao Cidadão, que está disponível no site do TRE. Ao final da apresentação eu passo o endereço. E ela é composta basicamente de documento público de identidade, do qual se infira a nacionalidade brasileira, comprovante de domicílio eleitoral, título eleitoral original, ou seja, eu já sou eleitor dos municípios, eu trago o meu título antigo, esse título será retido e um novo será entregue com a identificação biométrica registrada. O cadastro de pessoa física, ou seja, se você tem seu CPF, o traga, porque essa informação passa a constar do nosso banco. E para aquele eleitor, para aquele cidadão com idade entre 18 e 45 anos, do sexo masculino, se estiver alistando-se pela primeira vez, inscrevendo-se como eleitor pela primeira vez, terá obrigado também a apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório. Bom, falando um pouco agora da 50ª Zona. A 50ª Zona abrange os municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio. O período revisional é o mesmo para os 3 municípios. A revisão de eleitorado se inicia hoje, 29 de junho, e se estende até 30 de novembro. O período de funcionamento dos postos de atendimento nos municípios termo, ele está inserido dentro desse lapso, mas ele não abrange todo este lapso. Então, nas próximas semanas, nós estaremos instalando o posto de atendimento de Apuiarés. E mais para frente um pouquinho, nesse calendário, nós estaremos instalando o posto de atendimento de General Sampaio. São estruturas específicas para o município, por períodos específicos para esses 2 municípios. Eu só faço aqui a ressalva de que esse eleitor, ressalva não, um lembrete, de que esse eleitor dos municípios termo
pode sempre ser atendido no cartório eleitoral do município sede. Então, os eleitores de Apuiarés e General Sampaio podem ser atendidos no cartório eleitoral de Pentecoste. O eleitor de Pentecoste pode ser atendido em Apuiarés ou General Sampaio. As centrais de atendimento são montadas, configuradas, de modo a atender qualquer eleitor de qualquer dos 3 municípios da 50ª zona. Os 3 municípios iniciaram o atendimento com coleta de dados biométricos em novembro de 2016. O eleitorado dos 3 somados passa dos 50 mil eleitores. Até o momento, nós temos com biometria 7.752, o que representa um percentual de aproximadamente 15% do eleitorado da zona. O eleitorado de Pentecoste, especificamente, passa dos 22%, mas esse percentual é puxado um pouco para baixo devido ao baixo comparecimento dos eleitores de Apuiarés e General. 44.126 eleitores é o que falta para que nós cadastremos. É o tamanho do nosso desafio, é o tamanho da nossa meta. A média de atendimento do cartório eleitoral de Pentecoste nos últimos 7 dias gira em torno de 170, 180 atendimentos. Nós temos, até o final do período revisional, 119 dias úteis, e isso eleva a nossa meta diária para 283 atendimentos, para que nós alcancemos 80% do eleitorado da 50ª zona. Alguém pode perguntar, por que almejar 80% e não 100%? Essa parcela de 20% do eleitorado é descartável? O que acontece é, nós não almejamos 100% porque temos que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, eleitores que já não residem nos 3 municípios há bastante tempo e durante o período revisional não têm a oportunidade de vir até a sua zona eleitoral de origem para fazer o seu cadastramento biométrico. Eleitores que talvez já devessem ter transferido suas inscrições para o município onde residem atualmente. Eleitores, porventura, falecidos, que não tiveram suas inscrições eleitorais ainda canceladas do cadastro. Eleitores que regularmente se abstêm nas eleições passadas. E aí é muito comum que, ao final do processo revisional, as taxas de cancelamento da zona se assemelhem às taxas de abstenção nas eleições que antecederam esse processo revisional. Então, percentuais entre 70% e 80% são bastante razoáveis para fins de homologação do processo revisional. Não obstante, logicamente, sempre almejemos alcançar um percentual maior possível do eleitorado local. E aí alguém pode perguntar, olha, o cartório vem atendendo 180 pessoas por dia. Como é que nós vamos elevar isso para 280 atendimentos por dia? Bom, há que se levar em consideração que, a partir de agora, nós temos uma estrutura bem mais ampla, não só em termos de equipamentos, mas em termos de pessoal e de horário de atendimento. Teremos, em breve, os 2 postos de atendimento nos municípios termo, o que deslocará parte desses eleitores para ser atendido nos municípios onde residem. E aí, a gente acredita que essa meta de 283 atendimentos é plenamente execuível. O que a gente precisa, principalmente, é da colaboração do eleitorado local. Que ele aproveite essas estruturas que foram criadas e que serão mantidas até o final do período revisional e compareçam. Não daqui a 3 meses, não quando tiver faltando 2 semanas para acabar o prazo, mas agora, desde já. Porque a estrutura ela é ampla, ela é grande e ela é suficiente para o nosso desafio, mas ela não é elástica. Cada eleitor que deixa de comparecer hoje soma-se ao eleitor que deveria comparecer no dia seguinte. E aí a minha meta diária vai aumentando e eu não tenho como aumentar a estrutura física de pessoal e de equipamentos indefinidamente. Então, não se confiem na ideia de que 30 de novembro está distante, de que tem muito tempo. Procurem o cartório eleitoral o mais rápido possível, garantam a regularidade das suas inscrições eleitorais e façam o cadastramento biométrico desde já. Aqui a gente fala um pouco sobre a estrutura de atendimento. Pentecoste hoje conta com 9 kits biométricos, 9 estagiários de nível médio. Esses estagiários de nível médio são oriundos de um convênio firmado entre o TRE e o governo do Estado.
tendo a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social como agente de integração. Essa já é a 3ª edição desse convênio. O governo do Estado, já desde 2014, nos auxilia nesse processo, cedendo jovens com idade entre 16 e 21 anos, alunos oriundos das escolas estaduais de nível médio e que são imprescindíveis para o sucesso desse processo. Além deles, houve a contratação de 7 terceirizados, 6 recepcionistas e um auxiliar de informática. A opção pela contratação desse auxiliar de informática, ela vem ao encontro de uma necessidade de um pleito dos cartórios eleitorais que, em ciclos passados, sofriam com a demora na prestação de suporte técnico. Agora, eles têm um auxiliar de informática que pode auxiliá-los naquele suporte de primeiro nível, localmente e de maneira imediata. Esses postos de trabalho e os estagiários ficarão ativos, em atividade durante todo o período revisional. No município de Apuiarés, a previsão é a instalação do posto a partir de 10 de julho até 29 de setembro. Durante esse período, o posto contará com 7 kits biométricos operados por 16 estagiários de nível médio do mesmo convênio. Eu sempre gosto de pontuar que para a instalação do posto de atendimento e para o seu bom funcionamento, uma premissa básica, primeira, é o apoio da prefeitura local. O TRE desloca as equipes técnicas que fazem a montagem do ambiente, instalam os equipamentos, configuram. O governo do Estado nos cede esses jovens estagiários, mas a gente sabe que para o cotidiano de atendimento, uma série de outros aspectos, uma série de outras providências precisam ser adotadas e providenciadas e mantidas durante todo o período de funcionamento do posto. E para isso, para o bom funcionamento do posto, a premissa do apoio da prefeitura é inafastável. Em General Sampaio, o posto de atendimento funcionará do período de 2 de outubro a 17 de novembro. Em regra, esses postos funcionam no Salão do Júri dos Fóruns da Justiça Comum local. Eventualmente, pode ser escolhido um local diverso, se o Salão do Júri se apresentar indisponível ou inadequado para o funcionamento do posto. E lá nós teremos 8 kits biométricos e uma equipe formada também por 16 estagiários de nível médio. Bom, além da estrutura estar mais ampla e nós termos recursos humanos em maior número, nós teremos um período de atendimento mais alargado. O cartório continua atendendo de segunda a sexta-feira, mas estende o seu horário de atendimento até às 17 horas, o que aumenta aí bastante a nossa capacidade de atender o eleitor local. Durante esse período, o eleitor tem ainda à sua disposição o sistema de agendamento. O sistema de agendamento ele foi pensado para facilitar o comparecimento do eleitor, otimizar a rotina de atendimento do cartório, que pode organizar melhor o número de eleitores a ser atendido. Ele pode ser acessado através do site do TRE, o endereço é www.tre-ce.jus.br ou através do 148. O Disque Eleitor 148 funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. Através desse número, o eleitor não apenas agenda seu atendimento, mas também tira qualquer dúvida relacionada ao cadastro eleitoral. Então, se o eleitor tiver alguma dúvida sobre a sua situação em particular, endereço dos locais de atendimento, documentação necessária, prazo final para revisão, essas e outras dúvidas relacionadas ao cadastro eleitoral podem ser saneadas através do Disque Eleitor. Ok? Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora um vídeo. Esse vídeo foi produzido pelo pessoal da imprensa do TSE. No site do TSE, vocês têm material promocional da campanha de biometria, um farto material, vídeos, imagens para serem divulgadas, compartilhadas em redes sociais, banners, cartazes. Então, se eventualmente autoridades, estações de rádio ou qualquer outra entidade local quiser fazer uso desse material para auxiliar no processo de divulgação, ele está disponível ao público no site do TSE, na área de imprensa. Eu parabenizo todos vocês
tanto aqueles que participaram dos debates, como aqueles que estiveram presentes atentamente, com toda a atenção, parabenizo, e líderes comunitários, os prefeitos, vereadores, líderes comunitários, inclusive uma audiência que houve uma participação que até vai servir de sugestão para as demais audiências públicas, que houve a participação do magistrado, do chefe do cartório, sugerindo, de acordo com as suas limitações, ou seja, a limitação do cartório, não é? As possibilidades de atendimento, como apresentando sugestões. Essa ideia, por exemplo, do transporte escolar durante as férias escolares, não é? Com o consenso já dos prefeitos, quer dizer, aqui praticamente já houve decisões, não é? E isso é muito importante. Então, parabéns a todos, e eu declaro encerrado esta audiência pública.